Os frutos do mal estão brotando, meus irmãos. Você sabe que na agropecuária, se você fertiliza a terra, você tem uma produção muito maior e muito mais saudável, frutos fortes. E faz tempo que a humanidade, principalmente no Brasil, os brasileiros, através de homenagem em carnaval e etc., tem fertilizado o fruto do mal. E ele está brotando. A dica hoje de dois irmãos nossos, Johnson Michael e o Cláudio Félix, um abraço forte para os dois e para todos os outros que mandaram essa e outras dicas, ela não deixa sombra de dúvida. O mal está se espalhando. Você deve ter ouvido isso, inclusive em tom de brincadeira, né? Eu vi que o vídeo viralizou as matérias sobre esse assunto, que uma mulher confessa ter comido, né, a trouxa e o coração de um morador de rua. Você acha que isso aqui acontece de uma forma normal, meu irmão? Você acha que não tem a espiritualidade envolvida até o pescoço, nesse caso aqui? Se você acha isso, meu irmão, infelizmente você é uma pessoa muito ignorante nas questões da espiritualidade. Veja, essa é a primeira de duas matérias principais que a gente vai ver aqui. A mulher tinha 65 anos e confessou à polícia civil, está no Merdópolis, está em várias mídias, né, que assou e comeu parte do coração e a trouxa, né, o birimbau de um morador de rua. O nome do cara era Celso Marques Ferreira. Isso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Josefa Lima de Souza, conhecida como Gringa, e o companheiro dela, Robson Aparecido de Oliveira, também suspeito do crime, considerado canibalismo. Eles foram detidos. Segundo o portal Merdópolis, o corpo da vítima foi encontrado com ferimentos de arma branca no pescoço, na caixa torácica e nas partes íntimas. Ao lado do cadáver, uma placa dizia "violentado pela Gringa". Então ela fez questão, né, de se identificar, mais um fato, né, que prova a espiritualidade. A mulher, que vive em situação de rua e disse usar drogas e bebida alcoólica, disse em depoimento à polícia que agiu sozinha e que Celso teria violentado crianças, sem revelar, assim, as supostas vítimas. Ela disse que fez isso com o cara porque ele era violentador, mas não apresentou nenhuma vítima. E ninguém ficou sabendo desses tais crimes. Segundo a polícia, a mulher tinha conflitos com um morador de rua. Um terceiro suspeito já foi identificado. É claro que ela não fez isso sozinha, meu irmão. E eu já tenho dito para vocês, desde a época de Lázaro, onde ficou claro aquilo ali, né? Tava a mídia toda tratando o Lázaro como um super-herói, mas já a grande verdade é que ele estava tendo ajuda espiritual e física desses adoradores das entidades malignas. Aquele setor ali tem muitos deles, muitas chacras, sítios de pessoas de muita posse, pessoas ricas. E eles estavam, sim, né? É uma verdade, dando cobertura ao Lázaro, já que o Lázaro era o martelo deles. Aquele doidão que faz o que mandam, não importa o que seja. E a seita que ali vive estava se aproveitando disso. Aí esse caso aqui se trata da mesma coisa. Ninguém, meu irmão, vai comer a trouxa de um camarada e o coração a troco de nada. Crime de vingança, desde que o mundo é mundo, ele existe. Agora, você comer a trouxa, né? O bingolim do cara e o coração, isso é completamente anormal. Isso é recente, viu? De 9/3/2025. A outra matéria, ela fala que uma mãe de santo, dessa vez eles tiveram coragem de falar, né? Transformava adolescentes em escravos de intimidade no Distrito Federal. Olha o lugar. Essa é mais recente ainda, de 10/3/2025. Matéria quentíssima aqui, ó. No fim de janeiro deste ano, uma adolescente de 17 anos, uma moça, chegou à casa do pai no Distrito Federal, exausta, ferida e carregando no corpo as marcas de uma experiência que ainda não conseguia nomear. As queimaduras de 3º grau nas mãos e na língua. Os hematomas na cabeça e o cabelo cortado à força eram evidências de que algo que ia além da dor física eram sinais de um período de submissão e medo. Meus irmãos, eu sei que eu já falei isso para vocês, mas no nosso velho diário eu explico porque essas entidades têm a necessidade de fazerem isso. Através dos nossos bons sentimentos, você já deve ter ouvido isso. Olha, tenha bons pensamentos, tenha pensamentos positivos, que você consegue mudar o mundo. Você consegue realizar muitas coisas. O próprio Cristo disse que se a gente tiver fé em Deus, a nossa fé pode mover montanhas e que se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela literalmente faria com que uma montanha se movesse. Então, meus irmãos, os bons pensamentos, a carga positiva pode trazer muita coisa. Se você ficar pensando o tempo todo que as coisas vão dar errada, né, eu alerto vocês aqui do que está acontecendo, mas eu não quero que você perda as esperanças. Eu quero que você sempre acredite que mesmo que não seja aqui, mas que em outro lugar, você pode viver bem os seus dias. É isso que eu quero que você acredite. É isso que eu quero que você lute. Porque quando a gente se enche de pensamentos negativos que não dá mais, diz, vou desistir de tudo, eu não tenho sonho, você tem que ter sonho. O que é que você quer? Você gosta de viagem? Você gosta de conversar com amigos? Você sonha em adquirir um bem?
uma moto, um carro, uma casa, não sei. Mas, meus irmãos, não desistam disso. Nós estamos aqui no mundo físico para realizar coisas físicas. Você não precisa viver em função disso apenas, mas você pode lutar pelo seu sonho, seja ele qual for. Às vezes, acredite, isso agora vem de um cara de 41 anos como eu, né? Mas tem muitas coisas que a gente sonha que é melhor sonhar do que realmente ter, sabe? Principalmente com relacionamentos. Às vezes você, caramba, como eu queria me relacionar com aquela menina. E quando você finalmente consegue, você, caramba, velho, era melhor pensar do que realmente concretizar o ato, né? Isso inclui muitas coisas na nossa vida. É a verdade, meus irmãos. Então a gente precisa sempre sonhar. Sonhe. Não faz mal a ninguém. Tudo começou com um sonho de alguém. Todas as maiores conquistas começou com um sonho de alguém. Então nunca deixe de sonhar. Até porque, falando espiritualmente, como eu cito no velho diário do Davi, quando você se enche de negatividade, essas entidades podem se aproximar de você com muito mais facilidade. As suas defesas naturais estão lá embaixo quando você fica se enchendo de pensamentos negativos. Ainda mais quando você perde a sua fé, aí acabou, né? Quando você está sem fé, joga a sua armadura no chão. Entenda, meus irmãos, que não importa o tamanho do problema que você esteja passando agora, você serve a um Deus das causas impossíveis. Para Ele, nada é impossível. Acredite e faça o seu melhor para resolver os seus problemas. Você vai conseguir. Eu digo isso por experiência própria, meu irmão. Já tive situações, já aconteceu coisas comigo que eu digo, caramba, se isso fosse proposto eu não teria aceito. Mas Deus fez de uma maneira, né, que eu tivesse que aceitar para no final dar aquela coisa. Ele age de forma misteriosa. Nós não temos condição, inteligência suficiente para entender as ações de Deus. Eu garanto isso para vocês, de palavra, meu irmão. Então tenha fé sempre e esperança sempre. Não importa o quanto dura seja a realidade, tá certo? Então essas pessoas aqui, elas se enchem de maldade, de energias negativas, e isso abre brecha para a ação dos demônios. E eles precisam causar tanta tortura, porque veja só, se fosse só uma questão de desejo de violentar uma menina de 17 anos, né, uma criança ainda, mas se fosse apenas esse o desejo, não precisava maltratar tanto, né? O ato já é monstruoso, já merece uma pena, vocês sabem de quê, né, na minha opinião. Mas além disso, faz com a maior crueldade possível, né? Coisa de psicopata mesmo. Cortar o cabelo de faca, hematomas na cabeça, queimaduras de 3º grau nas mãos e na língua, família. É doentio, sabe? É doentio. Quando eu via esses relatos aqui, né, de violentar, assim, de intimidade, a vítima falava muitas vezes de se debater, né? Aí o cara machucar, cortar, porque a pessoa estava se debatendo. Ou, né, o próprio terror psicológico, que a pessoa fica ali com medo, né? A gente não gosta nem de imaginar uma situação dessa. Mas o cara, além de fazer isso agora, né? Olha o que é que eles fizeram, por quê? Porque as entidades precisam disso. Do jeito que os bons pensamentos agradam a Deus, a energia gerada pelo mal fortalece os demônios. Eu sei que é pesado para dizer isso aqui, mas os sentimentos de maldade, as ações maléficas do ser humano, fortalece uma castidade de demônios. Está aí uma das respostas que eu explico lá no velho diário. Quem leu sabe. Porque entidades, né, milenares, imortais, se submetem, né, a favorecer certos humanos caprichosos, orgulhosos, mas que a vida, para essas entidades comparadas, é um piscar de olhos. E por que esses seres se submetem? Por causa disso. Eles precisam dessa energia gerada pela maldade. Então veja, precisa torturar o máximo possível. Veja, a polícia fez a investigação e disse que meses antes, ela havia procurado abrigo em um terreiro de Umbanda, acreditando que ali encontraria acolhimento. No entanto, o que começou como promessa de proteção se transformou em controle, violência e isolamento, até que a fuga tornou-se a única forma de sair viva do lugar. Seu relato desencadeou robusta investigação policial, conduzida pela 14ª Delegacia de Polícia, Gama, então de parabéns, sobre abusos físicos, ameaças e suspeitas de exploração dentro da tenda espiritual Vovó Maria Conga Aruanda, comandada pela mãe de santo, Rayara Vitória Pereira Nunes, de apenas 22 anos. As imagens, meus irmãos, eu não posso colocar aqui, né, porque são muito pesadas para exibir aqui no YouTube, mas, assim, é surreal, né? É surreal, são queimaduras realmente feias. Eu vou disponibilizar para você que tem coragem, que quer ver, né, lá no nosso Telegram, tá certo? Eu vou colocar umas imagens que tem aqui, depois de tratada, né,
que dá para passar, mas as imagens pesadas mesmo eu vou deixar lá no Telegram. Para quem não sabe, é esse endereço aí. A matéria é bem extensa, ela fala de um monte de coisa pesada aqui, né? Escravos de intimidade, que não foi só essa menina, e que eles começavam com uma caridade, né? Dizendo que vai dar abrigo, e depois essas pessoas, essas crianças eram submetidas a isso. Eu não vou dar mais detalhes, porque o nosso vídeo pode acabar caindo, é muito pesado, né? Mas para você ter uma noção de como o mal tem aumentado e o bem, né, tem enfraquecido, o Léo Dias, que na minha opinião é um lixo de ser humano, né, ele postou o seguinte, ó: o pastor Danilo Santana Santos foi condenado a 1 ano de prisão em regime aberto após destruir e xingar uma oferenda de Umbanda, né? E eles postam isso aqui como uma grande vitória, né? Olha aí, ó, o pastor vai ser preso porque não respeitou a Umbanda. Olha, meus irmãos, se a gente for usar, né, do mesmo nível, certo? Sendo que isso aqui é inclusive um ponto de vista da religião do pastor. Para os evangélicos, todas essas entidades se tratam de demônios, com vários nomes, mas se trata das mesmas entidades. É um ponto de vista de uma crença. Você não pode condenar uma, se esse é o ponto de vista dela, senão você estaria anulando a própria religião. Se ela vê isso como tal coisa, então você não pode intervir com a lei. E isso que eu estou falando é uma prova, e quem diz contra, não, mas eu não concordo com você, você está sendo hipócrita. E eu te provo porque você está sendo hipócrita. Se você não for de fato um hipócrita, e for uma pessoa que estava apenas enganada, você vai entender o meu ponto de vista. Nas paradas coloridas, nós já cansamos de ver, né, crucifixos enfiados naquele lugar, estátuas de todo tipo de santo destruídas, né? Não entro nem no mérito se isso é bom ou ruim, eu não concordo, né? A Bíblia é clara, mas você sabe que a fé católica, né, tem os seus santos ali. Então os caras quebram, pisam, fazem xixi, fazem cocô em cima, né? Disparam diversos xingamentos à religião e aos evangélicos, e não dá nada, é tudo de boa. No carnaval é pior ainda a situação. É Jesus Cristo sendo arrastado no meio do povo, é sendo crucificado por diversas entidades, é sendo jantado por demônios. No carnaval rola de tudo, inclusive nas artes que eles falam também, né? Eu já mostrei algumas aqui para vocês. Então como é isso? 2 pesos e 2 medidas, não existe isso, né? Para ainda confirmar o que eu estou dizendo, meus irmãos, ó, a grande mídia, né, que é tão celere em certas causas, nem ao menos sussurrou sobre o massacre de 70 cristãos na República do Congo. O silêncio não é descuido, é escolha. Se fosse uma pauta alinhada aos interesses da elite midiática, haveria comoção mundial, protestos e manchetes diárias. Mas como não serve à agenda, os cristãos mortos são apenas números descartáveis, né? Isso foi uma matéria da Gazeta do Povo. Só que a coisa vai muito além disso aqui. Vai muito além. A Gazeta do Povo está falando como jornalistas, né? Não como despertos. Porque hoje, se tem uma pedra no sapato dessa galera, é justamente o povo cristão. É esses que estão fazendo uma verdadeira frente para essa galera. Então, embora eles usem palavras como igualdade, não sei o que, você sabe que a ideia mesmo é o contrário. É colocar o cristianismo como vilão da história. É esse o ponto. Então, notícias como essa de cristão sendo massacrado e esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum, meus irmãos, nesses tempos que se seguem. Porque você sabe que isso é o início das dores. Você pode até dizer, mas Davi, é um pouco contraditório o que você está dizendo, já que essas matérias que você falou, né, do pessoal aí, da mulher endemoniada aí que jantou, né, a trouxa e o coração do morador de rua, né, foi a mídia que noticiou, mas veja que em nenhum momento eles falam da espiritualidade desse caso. E já nesse outro caso que eles falaram, né, do terreno de Umbanda, em momento nenhum eles fazem crítica pesada às práticas. Agora eu pergunto a você, se fosse, né, cristãos que tivessem fazendo tortura, né, com um adolescente desse jeito. Adolescentes esses, né, sendo usados para escravos de intimidade, em posição de vulnerabilidade. O que é que você acha que a mídia estaria noticiando? Iria nascer, meus irmãos, calos no seu ouvido de tanto que a mídia ia falar desse caso. A mesma pergunta eu faço, se ao invés de 70 cristãos no Congo, né, fosse 70 praticantes de Umbanda, se fosse 70 coloridos, o que é que a mídia faria? O que é que eles iriam falar? É só essa pergunta que eu faço a você. O que é que eles iriam falar? Será que ia rolar um filme? Com certeza, meu irmão. E ainda nós iríamos pagar por ele, né? Nós iríamos pagar por esse filme. Então tá fácil para quem é bom entendedor compreender que de fato isso aqui é o que a Bíblia fala do início das dores, né? O mal iria se fortalecer como nunca visto antes. E é o que você está vendo agora. Essas entidades, meus irmãos, elas precisam se fortalecer
ao ponto de que elas próprias se sintam mais poderosas do que o próprio Cristo. Eles acreditam que vai haver a batalha final e ele vai estar muito fortalecido para enfrentar o nosso Salvador. Será derrotado novamente, mas ele acredita no fundo, que pode fazer uma frente, que tem uma chance. E essas entidades, meus irmãos, têm de fato se fortalecido. Até porque o próprio povo está proporcionando isso, o fortalecimento do mal. Enfim, se você quer saber mais sobre como isso acontece, o Velho Diário do Davi, com muitas histórias pessoais, nome de entidades, um estudo profundo sobre tudo que foi falado aqui e se encontra no Velho Diário do Davi lá na Hotmart. Eu espero que quem não adquiriu ainda faça isso quanto antes, porque é muito importante. E por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Uma matéria pesada, as imagens fortes das queimaduras, né, que foi feita na língua e nas mãos dos adolescentes, você pode ver lá no Telegram, tá certo, meus irmãos? É isso, né? É orar, é pedir a Deus que se compadeça mesmo da humanidade, porque pelo próprio povo tá difícil o negócio, né? O ser humano está ficando cada vez mais amante de si mesmo, assim como as Sagradas Escrituras nos revelaram, né? Ninguém se preocupa mais com nada. E com a mídia podre e manipuladora dessa, nós temos realmente poucas chances. É isso, meus irmãos. Que Deus proteja cada um de vocês, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!